O Éden havia se calado. A voz de Deus, que antes ecoava entre as árvores, agora era apenas lembrança. Adão e Eva viviam fora do jardim, carregando o peso da queda e a saudade do paraíso que perderam. O solo, antes fértil e generoso, agora exigia suor e dor. A vida, antes eterna, agora caminhava sob a sombra da morte. Mas mesmo entre as cinzas do exílio, a promessa ainda vivia. Deus havia dito que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E foi com esse fio de esperança que Eva concebeu seu primeiro filho. Quando Caim nasceu, ela sussurrou com lágrimas nos olhos: "Alcancei do Senhor um homem." Para Eva, Caim não era apenas um filho, era a promessa viva, o possível redentor, aquele que traria de volta a comunhão perdida com Deus. Mas a história do primeiro homem nascido fora do Éden não seria de glória, e sim de tragédia, porque às vezes o maior presente pode carregar em si a semente da dor. O tempo passou, e o ventre de Eva mais uma vez deu fruto. Nasceu Abel, um menino de olhar sereno e coração simples. Enquanto Caim herdava de seu pai o trabalho árduo da terra, Abel se tornava guardião dos rebanhos. Um pastor que via na vida dos animais o reflexo da criação de Deus. Dois irmãos, dois destinos. Caim, o lavrador, moldava a terra com força, mas também com ressentimento. Cada gota de suor que caía sobre o solo amaldiçoado o lembrava da queda de seus pais e da ira divina. Abel, o pastor, via na natureza uma melodia sagrada. Seus dias eram guiados pela quietude dos vales, pelo canto do vento e pela confiança em Deus. Entre os dois crescia uma diferença silenciosa, não de sangue, mas de alma. Caim era o fruto do esforço humano, da força e da vontade de provar o próprio valor. Abel, o símbolo da entrega, da fé e da obediência. E enquanto o mundo começava a se expandir, o coração humano começava a se dividir. Um vivia pela obra de suas mãos, o outro pela graça do Criador. Ainda não havia sangue, mas a terra já sentia que em breve algo seria derramado sobre ela. Chegou o dia em que os dois irmãos decidiram oferecer algo ao Senhor. Caim, com suas mãos calejadas e o rosto coberto de pó, colheu o fruto de seu trabalho. Ele reuniu grãos, frutos e ervas, o resultado de sua força e esforço. Abel, em silêncio, tomou o melhor de seu rebanho, o primogênito, o mais puro, o mais sem defeito. Colocou-o sobre a pedra e o ofereceu com o coração rendido. O céu observava, o vento cessou. Então, a presença de Deus se fez sentir. A fumaça do altar de Abel subiu reta ao firmamento, como se o próprio Criador a conduzisse com suas mãos. Mas a de Caim se dispersou pelo ar, pesada, densa, como se o céu a rejeitasse. Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim não encontrou o mesmo favor. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer palavra. Caim olhou para o altar, depois para o céu e finalmente para o irmão. Dentro dele, algo se partiu. O amor deu lugar à inveja. A admiração se transformou em ódio. E naquele instante, o primeiro veneno da humanidade foi derramado no coração do homem. Porque o que Caim não entendeu é que Deus nunca quis apenas o sacrifício das mãos, mas o sacrifício do coração. Caim não dormiu naquela noite. O fogo de seu altar ainda ardia, mas a fumaça havia se dispersado, como sua fé. Ele olhou para o céu, o mesmo céu que recebera a oferta de seu irmão, e sentiu algo dentro de si se quebrar. Por que Abel e não eu? A pergunta ecoava em sua mente, repetida 1000 vezes, até que o som da inveja se transformou em grito. O semblante de Caim caiu. Seu coração, antes apenas ferido, agora estava em chamas. Foi então que a voz de Deus o alcançou. Calma, firme, como o som de um trovão distante. Por que te iraste, Caim? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Mas se não procederes bem,
O pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O mundo ficou em silêncio. Era o último aviso. Mas o coração de Caim já estava cego pela raiva. O pecado esperava à porta como uma fera faminta. E Caim abriu. Cada passo que ele dava o levava mais longe da graça, mais perto do abismo. E ao amanhecer, o homem que um dia fora o orgulho de sua mãe se tornaria a marca da primeira tragédia da humanidade. O sol nasceu como em qualquer outro dia, mas naquela manhã algo no ar estava diferente. O vento parecia pesado, a terra silenciosa. Caim chamou seu irmão com um tom calmo, talvez calmo demais. Vamos ao campo, Abel. Abel sorriu, inocente, confiante, como quem nunca imaginaria o que o irmão guardava no coração. Os dois caminharam lado a lado, enquanto o orvalho ainda repousava sobre a relva. O campo era belo, flores, árvores, o som distante de um rio. Mas o coração de Caim era um deserto. O ciúme crescia dentro dele como um rugido contido. Ele lembrava o altar de Abel, a fumaça subindo reta ao céu, o olhar de aprovação de Deus. E então, o golpe. Um som seco, brutal. Abel caiu. Seus olhos, antes cheios de luz, agora fitavam o nada. O primeiro sangue humano manchou a terra. E o céu se calou. Caim ficou parado, ofegante, as mãos tremendo. O que ele havia feito? O eco da vida de Abel ainda pairava no ar quando a voz de Deus novamente o encontrou, mas desta vez não em advertência e sim em justiça. Caim, onde está teu irmão Abel? Caim tentou esconder o medo com palavras frias. Não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas o silêncio de Deus pesou mais que qualquer resposta. Então veio a sentença. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Maldita é a terra por tua causa. Quando lavrares o solo, ele não te dará mais a sua força, e serás fugitivo e errante pelo mundo. Caim caiu de joelhos. O que começou como inveja se tornara maldição. O primeiro homem nascido havia se tornado o primeiro assassino. E assim, o solo do Éden, que antes florescia com vida, agora guardava o som do primeiro choro humano. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.